A paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com nosso estudo do Gênesis ao Apocalipse, analisando o capítulo 3 do livro de Ruth, todo aquele arcabouço histórico que envolve a vida de Noemi, os falecidos e a nora Ruth. No conteúdo anterior, nós havíamos analisado toda aquela história que envolveu o encontro de Boaz com Ruth e a forma em que Ruth transmitiu a boa notícia à sua sogra. Noemi, por sua vez, logo aconselhou a nora a alguns procedimentos legais para um possível casamento. Nesse conteúdo, nós estaremos, portanto, analisando Ruth descansando o propósito. Eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 3, versículos 6 ao 9 do livro em estudo. No meio da noite, conforme o texto sagrado, nós temos um Boaz assustado. Ele acorda e encontra Ruth deitada a seus pés. Olha isso. Ruth então pede que ele estenda sua capa como o possível remidor, resgatador da família. Então, o que iremos analisar nesse conteúdo é justamente essa atitude de Ruth no meio da noite, deitada aos pés de um homem, na eira, no campo aberto. Como eu falei, se nós observarmos a grosso modo, você é o primeiro a tirar pedra em Ruth. Olha, esta mulher é imoral, que coisa feia. Mas vamos ler o texto sagrado. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Veja que Noemi foi uma orientadora, foi uma espécie de uma conselheira, tentando ajustar as coisas, resolver as coisas entre elas. Uma mentora espiritual da nora. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ficou bêbado, embriagado com aquela bebida, foi dormir, descansar. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se.
ficou ali, deitada, deixando o tempo passar e Boaz se tocar. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Então nós temos esse quadro, esse cenário. Uma mulher deitada aos pés de um cidadão que, alegre do vinho, dormia tranquilamente, protegendo a sua propriedade, protegendo as suas colheitas. Obviamente, ele teria que pernoitar ali. Mas você perguntaria: Ruth foi imoral com a atitude dessa? Eu responderia para você o seguinte: não. Ruth não foi imoral por alguns motivos. Estamos tratando aqui em uma época remota, na época dos juízes. Temos que considerar a história do ponto de vista legal e do ponto de vista cultural, dados os costumes da época. Por isso, tem muitas pessoas e até colegas, amigos judeus que pecam terrivelmente quando estudam a história de Ruth e Noemi. Ruth era uma mulher irrepreensível. Se você analisar com cuidado o texto, o próprio Boaz faz algumas observações quanto ao caráter desta mulher. Suas ações aqui era simplesmente um pedido cerimonial de casamento. Aquele ato, aquela atitude de deitar-se aos pés de Boaz. Se você observar o versículo 11, o próprio Boaz aqui tinha esta mulher como uma mulher virtuosa. Observe o que diz aqui o versículo 11. A Bíblia diz assim: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O próprio Boaz disse isso. Então não era uma atitude imoral. E que fique isso aqui definitivamente explicado. Para você não sair por aí, amigo judeu, dizendo que Ruth era lésbica, causando um prejulgamento enorme a uma mulher digna de respeito, a uma mulher justa, a uma mulher simples, honrosa, e que toda a cidade de Belém de Judá via essa mulher como uma mulher virtuosa. Então não era imoral. Não se trata de atitudes imorais aqui, mas uma forma simbólica de requerer, de reclamar o seu direito de casamento com este homem. Se você observar o termo capa e o termo capas nos originais, num bom dicionário bíblico, você vai entender que o termo capa, essa palavra no singular, refere-se justamente a um costume associados a pedido de casamento. E quando esta palavra é aplicada no plural,
A mesma palavra tem o sentido de asas, significa asas. E sendo assim, o termo significava muito mais, tinha muito mais sentido do que um simples pedido de casamento. Ela tinha por trás um sentido ainda muito mais profundo, que, além de um pedido de casamento, aquele cidadão deveria protegê-la, cuidá-la, sustentá-la, formar uma família abastecida, provida das suas necessidades. Era um pedido de proteção e não apenas um simples casamento. Se nós observarmos no capítulo 2 e no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas, olha aqui o termo, veio buscar refúgio. Então, fica bem esclarecido aqui que Ruth não estava agindo com imoralidade, mas seguindo os parâmetros dos costumes daquela época. E ali ela ficou deitada, Boaz, alegre do vinho, dormindo, até que acontece o próximo passo. Isto é, ele termina despertando do seu sono e percebe ao seu lado uma mulher em busca de proteção. E quando ele se assusta e olha aos seus pés e vê aquela moça, ele logo pergunta: quem és? E ela então responde para ele que está ali em busca do resgatador, em busca de soluções. E então partimos para o próximo passo, que é Boaz reconhecendo a sua responsabilidade como resgatador, mas surge o quê? Um problema. E esse problema estaremos analisando em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Mas eu quero novamente ler o texto da palavra do Senhor, para que nós possamos então partir para o próximo conteúdo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhes tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. E então ele logo perguntou: quem é você? Mas isso nós veremos em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Compartilhe essa palavra. Deixe aqui a sua pergunta, o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Dê um joia.
Fazendo assim, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar sua vida e a vida de tantas outras pessoas que vierem a estudar as Escrituras conosco. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.